E se eu te dissesse que uma dupla incrível terá mais um de seus mangás recebendo adaptação para anime? Dá pra acreditar? Takeshi Obata e Tsugumi Ohba são os dois prodígios responsáveis por um dos mangás de maior sucesso no mundo inteiro, que é Death Note, além de também terem criado posteriormente Bakuman, que é tão bom quanto. Nós somos grandes fãs desses dois e todo o hype após o anúncio de mais um anime com a autoria deles não nos permite deixar Platinum End, sua mais recente obra, de fora. Sejam bem-vindos ao Master Peça, eu sou o Gui. E meu nome é Rick e atualmente não se tem conhecimento de muita coisa sobre a estreia de Platinum End, que não seja os principais designs do personagem, o estúdio e os dubladores. Mas mesmo assim as expectativas já são absurdamente grandes, e para você que está desinformado, não se desespere, pois tentaremos ao máximo explicar sobre o mangá sem recorrer a spoiler. Então, depois que sua família morre em um acidente de carro, Mirai Kakehashi fica aos cuidados de seus tios, que no entanto faz de sua vida um inferno, o tratando como escravo. Estando no fim do ensino médio completamente satisfeito com a sua vida, ele decide acabar com tudo, mas é salvo de maneira inesperada por Nasi, um anjo com a aparência de uma bela garota. Nesse ato, o anjo concede a Mirai asas e flechas, o escolhendo como candidato a nada menos que Deus. Mas Mirai não é o único em situação parecida. 11 outros candidatos também receberam esses mesmos poderes e dentro de 999 dias, somente um deles poderá realmente ocupar a posição de Deus. Recebendo uma nova chance de viver, Mirai não só segue o caminho para se tornar Deus, mas também anseia em buscar a felicidade. Eu sei que aparenta ser uma premissa básica, mas Tsugumi Ohba é realmente um roteirista que se destaca de demais autores da Jump. Então é claro que nesse ponto de partida, a dupla consegue trazer uma história com um mínimo de qualidade. E isso sem mencionar a arte de Takeshi Obata, que é absolutamente incrível em aspectos como traço, cenário, perspectivas e enquadramentos. O que não dá pra saber é se no anime aproveitaremos da mesma beleza visual, pois a falta de confirmações além do estúdio responsável, que a propósito é o Signal MD, não facilita. Pior ainda por ser um estúdio que nunca ouvimos falar sobre antes, ou algum de seus trabalhos, e nem mesmo o teaser ou o pôster promocional entregam algo para nós. Enfim, só nos resta esperar para ver. Não sabemos o quanto do material original será adaptado, mas ao menos esperamos que o começo, um tanto quanto chato do mangá, passe mais rápido no decorrer dos episódios. E o motivo disso se deve ao fato do personagem principal ser estupidamente chato e antipático, uma característica que vai sendo reduzida ao longo dos episódios quando ele passa a tomar mais atitude e entrar em cena de fato. Um ponto válido para o mangá é que, apesar de cada capítulo ter quase 70 páginas, o ritmo consegue ser bem agradável. Conforme você lê, apenas continua passando as páginas sem reparar no tempo. E esperamos que no anime isso se mantenha, claro. Essa é uma história que em certos momentos parece querer discutir sobre coisas como felicidade e principalmente sobre o valor da vida. Em outras palavras, todos os candidatos são pessoas que desejavam morrer e receber uma nova chance para se tornarem Deus e obterem vida longa. E o maior conflito de Mirai é justamente o de ter que lidar com o fato de estar em um confronto onde ele precisa matar alguém, mas deseja a todo custo não ter que chegar a isso. Não só nesse ponto, mas ele contraria sempre que possível Mukaido, outro candidato o qual também é seu aliado, quando esse cogita a possibilidade de matar alguém ou até mesmo da sua própria morte. Eu sei que soa clichê, o personagem principal com um coração enorme que não quer o mal nem mesmo de seus inimigos, mas é uma característica bem amarrada na discussão temática da história, o que pra mim é bastante válido. Acho que é um pouco difícil não lembrar de Mirai Nikki vendo esse mangá. E de fato existem algumas semelhanças relevantes aqui, mas para falar a verdade eu imagino que não passa de uma mera coincidência. Só me deixa um pouco espantado o fato do autor de Death Note, que é tão original, deixa passar algo do tipo. Assim como em Mirai Nikki, o protagonista é tímido e introvertido no início da história, só começando a se abrir a ser mais proativo por conta das batalhas e dos seus amigos. Na trama, Deus está desaparecendo por algum motivo e poderes são dados a alguns humanos, e um novo Deus será escolhido entre eles, assim como em Platinum End. Os personagens principais são semelhantes e é provável que uma aliança entre o casal principal seja formada. Além disso, os candidatos a Deus em ambas as histórias parecem ter muitos problemas pessoais. Em ambos os animes, esses candidatos escolhidos recebem algo que mudaria suas vidas.
Platinum End fornece aos seus personagens anjos e a escolha de possuir asas, setas vermelhas ou brancas. Isso varia. Enquanto em Mirai Nikki os candidatos são recompensados com o Diário do Futuro, um dispositivo que os informará os eventos que estão para acontecer. Mas apesar desses pontos em comum, as semelhanças acabam por aí. Fora que em questão narrativa, Platinum End é muito superior. A forma dos acontecimentos é bem melhor explicada e acontece de forma mais natural. Em relação às inúmeras críticas que essa obra vem recebendo ao longo dos anos, não acho que tenha sido pelo fato dela ser ruim em si. Óbvio que ela não é nem de longe uma história maravilhosa e é uma das histórias mais fracas que Takeshi e Tsugumi fizeram até então. Mas a decepção maior vem do que as pessoas esperam dessa obra. Dito isso, acredito que para alguém que não se alimenta de expectativas exageradas ou não tenha acompanhado os trabalhos anteriores da dupla, acabe se tornando uma leitura interessante, pois a história tem seus bons momentos. E por falar em tais críticas, a pergunta que não quer calar. Sendo a obra dos mesmos autores, você deve ler essa história esperando algo como Death Note? E com certeza não. O máximo de semelhança que ambas as séries têm se resume no princípio de que tanto Light quanto Mirai recebem ferramentas vindas de seres sobrenaturais, as quais os impulsionam em sua decisão de conquistar seus objetivos particulares. A temática, a vibe, o estilo de narrativa, os personagens são completamente diferentes, além de que Death Note é uma masterpeça. Ler esse mangá esperando um novo Death Note é um tremendo erro, o que talvez seja o maior motivo da frustração de boa parte dos leitores. Leia ou assista Platinum End quando lançar, claro, com um hype um pouquinho mais amenizado e seja feliz. Por fim, essa foi a nossa abordagem no vídeo de hoje, mas caso você seja tão fã de Death Note a ponto de ter cagado pra literalmente tudo que a gente disse, o card vai estar aí mostrando um videozinho que você pode conferir a gente falando mal sobre o live action japonês desse tão querido anime. Agradecemos por dedicar um pouco do seu precioso tempo para nos assistir. E antes de você sair, vamos fazer um pequeno joguinho. A pessoa que comentar por último nesse vídeo será o Deus do Novo Mundo. Sem limite de comentários por pessoa, boa sorte. Não percam, na semana que vem, o próximo episódio de Master Peça será...